O exame do cérebro, a revolução da neurociência. Se através do crânio pudéssemos examinar o cérebro de uma pessoa no momento em que ela estivesse pensando conscientemente, e se o local de maior excitabilidade fosse luminoso, então veríamos, brincando na superfície cerebral, um ponto brilhante, de bordas fantásticas e ondulantes, o tempo todo variando de forma e tamanho, cercado por uma área de escuridão mais ou menos profunda que cobre o restante do hemisfério. Ivan Pavlov. A gente observa muita coisa só de olhar, Yogi Berra. No começo da década de 1990, as novas tecnologias de imagens cerebrais nos proporcionaram meios jamais sonhados de obter um conhecimento avançado a respeito do processamento de informações pelo cérebro. Máquinas gigantescas de muitos milhões de dólares, com base nos mais recentes estudos de física e na tecnologia da informática, fizeram da neurociência uma área na qual as pesquisas se intensificaram. A tomografia por emissão de positrons, positron emission tomography, e mais tarde a tecnologia de imagem por ressonância magnética funcional, functional magnetic resonance imaging, permitiram ao cientista visualizar a ativação de diferentes partes do cérebro quando as pessoas se ocupam desta ou daquela atividade, ou quando lembram fatos passados. Pela primeira vez, pudemos observar o cérebro processando memórias, sensações e emoções, e começamos a mapear os circuitos da mente e da consciência. Uma tecnologia anterior, que media substâncias químicas cerebrais como a serotonina e a norepinefrina, já permitia examinar o que funcionava como combustível para a atividade neuronal, o que é mais ou menos como tentar entender como funciona o motor de um carro estudando a gasolina. A neuroimagiologia possibilitou a visão do interior do motor, e ao fazê-lo, também transformou nossa compreensão do trauma. A Escola de Medicina de Harvard esteve e continua na vanguarda da revolução neurocientífica. Em 1994, um jovem psiquiatra, Scott Rauch, foi nomeado primeiro diretor do Laboratório de Neuroimagiologia do Hospital Geral de Massachusetts. Depois de refletir a respeito das indagações mais relevantes a que essa nova tecnologia poderia dar respostas e de ler alguns artigos meus, Scott me consultou sobre a possibilidade de estudar o que acontece no cérebro de pessoas que têm flashbacks. Não fazia muito tempo que eu concluíra um estudo sobre o modo como o trauma é recordado, a ser analisado no capítulo 12. Os participantes insistiam em quanto era perturbador ser repentinamente dominado por imagens, sentimentos e sons do passado. Quando vários disseram que gostariam de saber que peça o cérebro estava lhes pregando durante esses flashbacks, perguntei a 8 deles se estariam dispostos a voltar à clínica e ficar imóveis no interior de um tomógrafo, uma experiência muito nova que descrevi em detalhes, enquanto recriávamos uma cena pinçada dos eventos dolorosos que os perseguiam. Para minha surpresa, todos os 8 concordaram, e alguns manifestaram a esperança de que o aprendizado com o sofrimento deles pudesse ajudar outras pessoas. Minha assistente de pesquisa, Rita Fiesler, que já trabalhava conosco antes de entrar para a Escola de Medicina de Harvard, sentou-se com cada um e elaborou um roteiro detalhado que recriava os traumas deles de momento a momento. De maneira deliberada, fizemos o possível para coletar apenas fragmentos isolados da experiência, imagens, sons e sensações, não a história inteira, pois é assim que se vive o trauma. Rita também pediu aos participantes que descrevessem uma cena na qual se sentissem em segurança e controlados. Uma mulher falou de seus afazeres matinais, outra pessoa de como se sentava na varanda de uma fazenda em Vermont e observava a paisagem montanhosa. Usaríamos esse roteiro numa segunda varredura, a fim de ter um elemento de comparação. Depois que os participantes verificaram a exatidão dos roteiros, lendo-os em silêncio, o que perturba menos do que ouvi-los ou lê-los em voz alta,
Rita fez uma gravação que seria reproduzida para eles quando estivessem no tomógrafo. Um desses roteiros dizia: Você tem 6 anos e está se preparando para dormir. Escuta sua mãe e seu pai discutindo aos berros. Você está assustado e sente um bolo no estômago. Você, um irmão e uma irmã, ambos menores, estão no alto da escada. Você olha por cima do corrimão e vê seu pai segurando os braços de sua mãe, que luta para se desvencilhar. Sua mãe chora, cospe e bufa como um animal. Você está com o rosto vermelho e se sente afogueado. Quando sua mãe se livra, ela corre para a sala de jantar e quebra um vaso chinês caríssimo. Você pede a seus pais aos gritos que parem de brigar, mas eles o ignoram. Sua mãe sobe a escada correndo e você a ouve quebrando a TV. Seu irmão e sua irmã tentam ajudá-la a se esconder no armário. Seu coração bate forte e você está tremendo. Nessa primeira sessão, explicamos aos participantes a finalidade do oxigênio radioativo que eles iriam respirar. À medida que aumentasse ou diminuísse a ativação metabólica de qualquer parte do cérebro, a taxa de consumo de oxigênio dessas áreas se modificaria, e tal alteração seria registrada pela máquina. Durante todo o procedimento, mediríamos a pressão arterial e o ritmo cardíaco deles, de modo que esses sinais fisiológicos pudessem ser comparados com a atividade cerebral. Dias depois, os participantes foram ao centro de imagens. Masha, de 40 anos, professora primária num subúrbio de Boston, foi a primeira a submeter-se à varredura. Seu roteiro a levava de volta ao dia em que ela, 13 anos antes, fora buscar a filha, Melissa, de 5 anos, na colônia de férias onde a menina passava o dia. No momento em que saíam da colônia, Masha escutou um persistente sinal sonoro no carro, indicando que o cinto de segurança de Melissa não estava bem preso. Quando estendeu o braço para ajustar o cinto da filha, avançou um sinal vermelho. Outro carro bateu no dela pela direita, matando a menina na hora. Na ambulância, a caminho do pronto-socorro, grávida de 7 meses, Masha perdeu o bebê. De um dia para outro, Masha deixou de ser uma mulher alegre e expansiva para se tornar uma pessoa arrasada, deprimida e cheia de culpa. Trocou a sala de aula pelo trabalho na secretaria da escola, pois não conseguia lidar com os alunos. Como acontece com muitos pais que perdem filhos, o riso feliz das crianças aciona lembranças insuportáveis. No entanto, mesmo escondida atrás de tarefas burocráticas, ela mal conseguia vencer a agonia de cada dia. Numa tentativa inútil de controlar seus sentimentos, começou a trabalhar dia e noite. Fiquei ao lado do tomógrafo, enquanto Masha se submetia ao procedimento, e pude acompanhar suas reações fisiológicas no monitor. No momento em que ligamos o gravador, seu coração disparou e a pressão sanguínea deu um salto. O simples fato de escutar o roteiro ativava as mesmas reações fisiológicas que haviam ocorrido durante o acidente, 13 anos antes. Quando a gravação chegou ao fim e a pressão arterial e a frequência cardíaca de Masha voltaram ao normal, reproduzimos seu segundo roteiro: levantar da cama e escovar os dentes. Dessa vez, a pressão arterial e a frequência cardíaca não se alteraram. Ao sair do tomógrafo, Masha parecia derrotada, esgotada e paralisada. Respirava com dificuldade, tinha os olhos arregalados e os ombros caídos. A imagem da vulnerabilidade e do desamparo. Tentamos consolá-la, mas me perguntei se o que porventura descobríssemos valeria um preço tão alto: o sofrimento dos pacientes. Depois que os 8 participantes completaram o procedimento, Scott Rauch trabalhou com seus matemáticos e estatísticos, criando imagens combinadas que comparavam a agitação provocada pelo flashback ao cérebro em situação neutra. Algumas semanas depois, ele me enviou os resultados, que podem ser vistos na página 54. Prendi as reproduções na geladeira da cozinha e, durante os meses seguintes, olhava para elas todas as noites. Ocorreu-me que aquilo era o que os primeiros astrônomos deviam ter sentido ao observar pelo telescópio
uma nova constelação. As imagens apresentam alguns pontos e cores intrigantes, mas a maior área de ativação cerebral, uma grande mancha vermelha à direita da faixa central do cérebro, a área límbica ou o cérebro emocional, não nos surpreendeu. Já se sabia que emoções intensas ativam o sistema límbico, em particular, uma área específica deste, a amígdala. Dependemos da amígdala para nos avisar sobre um perigo iminente e para ativar a resposta física de estresse. Nosso estudo demonstrou claramente que quando vítimas de trauma se veem diante de imagens, sons ou pensamentos relativos à sua experiência em particular, a amígdala reage com alarme, mesmo como no caso de Marcia, 13 anos após o ocorrido. A ativação desse centro de medo provoca a cascata de hormônios do estresse e de impulsos nervosos que elevam a pressão sanguínea, a frequência cardíaca e o influxo de oxigênio, preparando o corpo para lutar ou fugir. Os monitores ligados aos braços de Marcia registraram esse estado fisiológico de agitação frenética, embora em nenhum momento ela tivesse esquecido que estava deitada em segurança no tomógrafo. Horror sem palavras. Nossa descoberta mais surpreendente foi uma mancha branca no lobo frontal esquerdo do córtex, na chamada área de Broca. A mudança de cor indicava que havia uma redução substancial da atividade daquela parte do cérebro. A área de Broca, um dos centros cerebrais da fala, com frequência é afetada em pacientes de acidente vascular cerebral, AVC, quando se interrompe o fluxo de sangue para aquela região. Sem uma área de Broca funcional, a pessoa não consegue formular em palavras seus pensamentos e sensações. As imagens mostravam que a área de Broca caía sempre que se provocava um flashback. Em outras palavras, tivemos uma prova visual de que os efeitos do trauma não são necessariamente diferentes dos efeitos de lesões físicas como os AVCs e podem se sobrepor a eles. Todo trauma é pré-verbal. Shakespeare captura esse estado de terror mudo em Macbeth, depois da descoberta do corpo do rei assassinado. Horror, horror, horror. Nem a língua nem o coração podem te expressar. O caos fez agora sua obra-prima. Em condições extremas, as pessoas podem bradar obscenidades, chamar pela mãe, gritar de terror ou simplesmente emudecer. As vítimas de agressão ou acidentes ficam mudas e paralisadas em prontos socorros. Crianças traumatizadas perdem a língua e se recusam a falar. Fotografias de soldados em combate mostram homens de olhos fundos fitando o vazio. Mesmo transcorridos muitos anos, em geral, as vítimas têm enorme dificuldade para contar o que lhes aconteceu. O corpo revive o terror, a raiva e a impotência, bem como o impulso de lutar ou fugir, mas é quase impossível articular essas sensações. Por sua própria natureza, o trauma nos leva ao limite da compreensão, impedindo-nos de usar uma linguagem baseada na experiência comum e num passado imaginável. Isso não quer dizer que as pessoas não possam conversar a respeito de uma tragédia que lhes sucedeu. Mais cedo ou mais tarde, muitos sobreviventes, como os veteranos do capítulo 1, trazem o que a maioria deles chama de história de fachada, uma versão que dá alguma explicação para seus sintomas e seu comportamento. No entanto, é raro que essas histórias captem a verdade intrínseca da experiência. É dificílimo para a pessoa organizar suas experiências traumáticas num relato coerente, uma narrativa com começo, meio e fim. Até um repórter tarimbado como Ed Murrow, famoso correspondente da CBS, se esforçou para transmitir as atrocidades com que se deparou quando o campo de concentração de Buchenwald foi aberto, em 1945. Por favor, acreditem no que eu disse. Noticiei o que vi e ouvi, mas só uma parte. Para o resto, não tenho palavras. Quando as palavras não vêm, imagens atrozes captam a experiência e retornam como pesadelos e flashbacks. Em contraste com a desativação da área de Broca, outra região, a área 19 de Brodmann, iluminou-se no caso dos participantes do estudo. Essa região, localizada no córtex visual,
registra imagens no momento em que elas entram no cérebro. Surpreendemo-nos ao constatar ativação nessa área, tanto tempo depois da ocorrência original do trauma. Em condições normais, as imagens cruas registradas na área 19 difundem-se com rapidez para outras áreas do cérebro, que interpretam o significado do que foi visto. Mais uma vez, estávamos observando uma região do cérebro sendo reativada, como se na verdade o trauma estivesse ocorrendo naquele momento. Veremos no capítulo 12, que examina a memória, outras impressões fragmentárias não processadas do trauma, como sons, cheiros e sensações físicas, que também são registradas separadamente da história em si. Sensações semelhantes, muitas vezes, desencadeiam um flashback que as traz de volta à consciência, aparentemente inalteradas pela passagem do tempo. É deslocamento para um lado do cérebro. As imagens também revelaram que durante os flashbacks, só o lado direito do cérebro dos pacientes se iluminava. Hoje em dia, existe uma gigantesca massa de textos científicos e de divulgação sobre a diferença entre o lado direito e o esquerdo do cérebro. Nos primeiros anos da década de 1990, eu ouvi dizer que a população mundial já estava sendo dividida em dois blocos. Aqueles cujo hemisfério esquerdo era o dominante, pessoas racionais, lógicas, e aqueles cujo hemisfério dominante era o direito, pessoas intuitivas, artísticas, mas não dera muita atenção a isso. Contudo, as imagens mostravam claramente que a evocação do trauma passado ativava o hemisfério direito do cérebro e desativava o esquerdo. Sabemos hoje que as duas metades do cérebro realmente falam línguas distintas. O hemisfério direito é intuitivo, emocional, visual, espacial e tátil. O esquerdo é linguístico, sequencial e analítico. Enquanto o lado esquerdo do cérebro se encarrega da fala, o lado direito recebe a música da experiência. Comunica-se por intermédio de expressões faciais e da linguagem corporal, e também produzindo os sons do amor e da tristeza, cantando, xingando, chorando, dançando ou imitando. O hemisfério direito é o primeiro a se desenvolver no útero materno e transmite a comunicação não verbal entre mães e bebês. Sabemos que o hemisfério esquerdo já está ativado quando as crianças começam a compreender a linguagem e a falar, o que lhes capacita a dar nome às coisas, compará-las, entender suas interrelações e começar a comunicar aos demais suas próprias experiências únicas e subjetivas. O lado esquerdo e o direito do cérebro também processam as marcas do passado de formas drasticamente diferentes. O lado esquerdo recorda fatos, estatísticas e o vocabulário dos acontecimentos. Recorremos a ele para explicar nossas experiências e organizá-las. O lado direito armazena memórias auditivas, táteis, olfativas e as emoções que essas lembranças evocam. Reage de modo automático a traços faciais e vozes, assim como a gestos e lugares conhecidos no passado. Aquilo que ele lembra parece uma verdade intuitiva, o jeito como as coisas são. Mesmo quando enumeramos as virtudes da pessoa amada para um amigo, nossos sentimentos podem ser despertados de maneira mais profunda pela semelhança de seu rosto com o da tia que amávamos aos 4 anos. Em circunstâncias normais, os dois lados do cérebro trabalham juntos em relativa harmonia, mesmo no caso de pessoas de quem se pode dizer que um dos lados domina o outro. Todavia, o fato de um desses lados ser desativado, ainda que em caráter temporário, ou de um lado ser desligado para sempre, como às vezes acontecia nos primórdios da cirurgia cerebral, leva a danos incapacitantes. A desativação do hemisfério esquerdo exerce impacto direto na capacidade de organizar a experiência em sequências lógicas e traduzir em palavra nossos sentimentos e percepções, sempre variáveis. A área de Broca, que se desliga durante os flashbacks, fica no hemisfério esquerdo. Sem sequenciamento, não é possível identificar causa e efeito, apreender as consequências a longo prazo de nossos atos ou formular planos coerentes para o futuro. Às vezes,
dizemos que pessoas muito transtornadas estão perdendo a razão. Em termos técnicos, elas estão experimentando a perda da função executiva. Quando alguma coisa recorda o passado a vítimas de trauma, o lado direito do cérebro delas reage como se o fato traumático estivesse acontecendo naquele instante. No entanto, como o hemisfério esquerdo dessas pessoas não funciona muito bem, talvez elas não percebam que estão revivendo e reencenando o fato passado. Elas sentem-se apenas furiosas, aterrorizadas, zangadas, envergonhadas ou paralisadas. Depois que acaba a tempestade emocional, elas podem procurar alguém ou algo em que jogar a culpa. Comportaram-se daquele jeito porque você chegou com um atraso de 10 minutos, porque você queimou as batatas, ou porque você nunca ouve o que eu digo. É claro que quase todos nós já fizemos isso uma vez ou outra, mas quando nos acalmamos, em geral conseguimos admitir nosso erro. O trauma interfere nesse tipo de percepção, e com o passar do tempo, nossa pesquisa mostrou o porquê. A paralisação na reação de lutar ou fugir aos poucos, o que acontecera com Marcia no tomógrafo, começou a fazer sentido. 13 anos depois de sua tragédia, havíamos ativado as sensações, os sons e as imagens do acidente, ainda armazenadas em sua memória. Ao aflorar a superfície, essas sensações ativaram seu sistema de alarme, o que a levou a reagir como se estivesse de novo no hospital, recebendo a notícia de que a filha havia morrido. O transcurso dos 13 anos se apagou. A elevação de sua frequência cardíaca e da pressão sanguínea refletiram seu estado fisiológico de alarme desesperado. A adrenalina é um dos hormônios fundamentais para nos ajudar a lutar ou fugir diante do perigo. Ao ouvirem a narrativa de seus traumas, os participantes de nosso estudo tiveram a pressão sanguínea e frequência cardíaca elevadas drasticamente por causa do aumento do fluxo de adrenalina. Em condições normais, as pessoas reagem a uma ameaça com um aumento temporário de seus hormônios do estresse. Fim da ameaça, os hormônios se dissipam e o corpo volta ao normal. Entre os efeitos insidiosos de manter taxas de hormônios do estresse constantemente altas estão problemas de memória e de atenção, irritabilidade e transtornos do sono. Além disso, essas taxas contribuem para muitos problemas de saúde a longo prazo, a depender de qual sistema fisiológico é mais vulnerável em cada pessoa. Hoje sabemos que há outra resposta possível à ameaça, uma resposta que os tomógrafos ainda não são capazes de determinar. Certas pessoas simplesmente recorrem à negação. O corpo registra a ameaça, porém a mente consciente continua a funcionar como se nada houvesse acontecido. Contudo, embora a mente possa aprender a ignorar as mensagens enviadas pelo cérebro emocional, os sinais de alarme não se calam. O cérebro emocional continua a trabalhar, e os hormônios do estresse não param de enviar sinais aos músculos, mandando que se retessem para a ação ou que se mantenham distendidos. Os efeitos físicos sobre os órgãos continuam sem esmorecer até se expressarem em doenças. Medicamentos, drogas ou álcool também podem amortecer durante certo tempo ou obliterar sensações e sentimentos intoleráveis, mas o corpo continua a guardar as marcas. Há várias interpretações para o que aconteceu à Marcia no tomógrafo, cada uma delas com implicações para o tratamento. Podemos nos concentrar nos distúrbios neuroquímicos e fisiológicos que se mostraram tão evidentes e argumentar que Marcia está sofrendo de um desequilíbrio bioquímico que se reativa sempre que ela recorda a morte da filha. Poderíamos então procurar uma droga ou uma combinação de drogas que reduzisse a reação ou, na melhor das hipóteses, restaurasse seu equilíbrio químico. Com base no resultado de nossas tomografias, alguns de meus colegas no Hospital Geral de Massachusetts começaram a investigar substâncias que tornassem as pessoas menos sensíveis aos efeitos do aumento da adrenalina. Poderíamos também afirmar que Marcia estava hipersensível às suas memórias do passado e que o melhor tratamento seria alguma forma de dessensibilização. Depois de repassar várias vezes os detalhes do trauma com um terapeuta,
suas respostas biológicas talvez se abrandassem, de modo que ela pudesse entender e lembrar que aquilo se deu no passado e agora já transcorreu muito tempo, em vez de reviver a experiência sem cessar. Faz mais de 100 anos que todo livro de psicologia e psicoterapia afirma que este ou aquele método de falar a respeito de sensações aflitivas é capaz de resolvê-las. Como já vimos, porém, a própria experiência do trauma impede que isso seja feito. Por mais que se acumulem conhecimentos, o cérebro racional é basicamente incapaz de convencer o cérebro emocional a deixar de lado a própria realidade. Não canso de me impressionar com a dificuldade que as pessoas que vivenciaram algo abominável têm em transmitir a essência de sua experiência. É muito mais fácil para elas falar sobre o que lhes foi feito, contar uma história de vitimização e vingança, do que observar, sentir e pôr em palavras a realidade de sua experiência interna. As imagens que obtivemos revelavam que o pavor dessas pessoas persistia e podia ser desencadeado por múltiplos aspectos da vida diária. Elas continuavam lá e não sabiam como se manter aqui, plenamente vivas no presente. 3 anos depois de participar do estudo, Marcia me procurou como paciente. Eu a tratei com EMDR, tema do capítulo 15.